Vamos voltar a falar de eleições, porque no começo dessa semana o Tribunal Superior Eleitoral recebeu, os pedidos de registro de candidaturas em todo o nosso país. São mais de 27 mil candidatos. E um detalhe, gente, chamou a atenção especialmente sobre dois grupos e é o que a gente vai detalhar a partir de agora. As candidaturas de agentes de segurança pública, como policiais militares e integrantes das Forças Armadas, cresceram 27,5% em relação às eleições de 2018. E o número de candidatos ligados a religiões também subiu mais de 10%. Vamos lá, num panorama nacional, considerando então o total de candidaturas para cargos diretos, a gente vai deixar esse telão aqui porque ajuda demais, a proporção de candidatos que se utilizam então de alguma alcunha no nome de urna que remete a cargo de segurança pública ou patente militar é de 4%, como a gente está vendo aqui. Já os que utilizam no nome de urna alguma referência à função eclesiástica ou status religioso representam 3% dos candidatos. Olhando agora, então, para a divisão entre os cargos políticos, a proporção fica assim. Entre os candidatos a governador, a gente acompanha ali 7% são ligados, então, à segurança pública. E a representatividade religiosa é de 2%. Entre os senadores, o cenário fica assim, 4% para a segurança pública e 3% para a religião. Já entre os deputados federais e distritais, 5% utilizam o nome ligado à segurança pública e 2% à função religiosa. A proporção é parecida, gente, entre os deputados estaduais, 5% para a segurança pública e 3% para religiões. A gente lembra, é importante que esses dados contabilizam a utilização, então, de termos ligados à segurança pública ou religião no nome, naquele nome que o candidato registrou para a urna e não a profissão que o candidato mencionou ocupar, então, no registro no TSE. O dado não é apenas um número, ele representa, sim, muito esse momento da disputa eleitoral no nosso país. Por isso, Yuri Pita de volta. Yuri Pita, traduza politicamente quem mandou fazer especialidade em tudo quanto é lugar. Pós lá, pós cá, pós lá. Explica pra gente esse quadro de uma maneira que a gente consiga entender exatamente o que a gente tem escutado, na campanha eleitoral que começou há muito tempo, não é de agora. É isso, Mona. Vou começar, na verdade, de trás para frente. Por favor. Pelo menos para a gente abordar um aspecto estrutural da nossa política, que são esses interesses setoriais, alguns podem chamar até de corporativistas, que é isso que esse levantamento aqui do Jornal da CNN reflete. Pautas que são defendidas por integrantes das próprias categorias, como o caso aí dessas profissões e atividades relacionadas à segurança pública, e aí a gente está falando essencialmente de servidores públicos, sejam civis, sejam militares, e no caso dos religiosos, da defesa das suas bandeiras. Sim. E aí passando para o que você abordou do nosso contexto, do quanto essas bandeiras ganharam força nas últimas eleições, principalmente lá em 2018, já vinham em um crescendo, mas 2018 é o marco em que elas ganham força associadas à eleição do presidente Jair Bolsonaro e que se mantém agora na sua campanha à reeleição. Uhum. É muito, aqui a gente está fazendo esse recorte que fica muito claro como ele se espalha em diversos níveis. Exato, olha só, no federal, federais, no estadual, A gente poderia imaginar segurança pública é uma agenda dos estados, poderia Exato. ficar concentrada aqui naqueles candidatos para as assembleias legislativas ou para a Câmara Distrital, no caso de Brasília, mas também os deputados federais passaram a adotar esse tipo de alcunha para defender questões sobre armamentos, sobre a maioridade penal, que é um assunto que vem há muito tempo. Quando antes a gente tinha muita relação, houve um momento em que havia muitos candidatos que identificavam com a educação ou com a saúde, Sim. Principalmente no período pós-Constituição, Constituição cidadã, no resgate ali de direitos ou na ampliação dos direitos que a Constituição de 88 previu. Perfeito para a gente começar esse papo, mas agora a gente tem os cenários estaduais, então, vamos lá.
A gente nota que o Amazonas, então, é o estado com mais candidatos, você acompanha, então, na tela, proporcionalmente ligados, né, à segurança pública. Seguido por Pará e Mato Grosso. Já Bahia e Ceará e Minas Gerais são os que têm menos candidaturas desse tipo. Entre os estados que possuem mais candidatos com termos ligados a religiões, no nome de urna, o Espírito Santo encabeça a lista, que ainda tem Pernambuco e Bahia na sequência. Mato Grosso do Sul, Alagoas e Santa Catarina, gente, são os que menos possuem candidatos registrados com essa temática. E aí, Yuri? Vamos começar do canto mais próximo de você. Exato, Amazonas. E aí Amazonas, que é curioso, Pará Mona. e Mato Grosso. Amazonas, Pará e Mato Grosso são 3 estados que fazem parte da região da Amazônia Legal. Principalmente Amazonas e Pará viram um crescimento bastante expressivo da violência atrelada às atividades ilegais também relacionadas à questão ambiental, mas também naquele processo de interiorização da violência pelo país, saindo dos grandes centros aqui do Sudeste, do Sul e indo também para as outras regiões. E aí é curioso que a gente vê Bahia, Ceará e Minas Gerais com essa proporção bem menor. Exato. Não por acaso são estados que no passado mais recente, tiveram problemas graves de greve das forças de segurança. Exato. O Ceará teve um motim bastante grave ali, um pouco antes do início da pandemia, em 2020. A Bahia também tem um histórico aí de greves recentes de policiais militares. Então, isso talvez seja uma explicação para essas atividades não estarem tão em moda, digamos assim. Aí a gente vem aqui para esse aspecto de religião. Me chamou muito a atenção o Espírito Santo, a mim porque também. É o estado aqui, se a gente pegar de 2018, na região, nas eleições de 2018, aqui na região Sudeste, foi um estado que o bolsonarismo teve muita força. E isso ajuda a entender essa associação da direita de uma pauta mais conservadora com o Espírito Santo. E aí aqui bem variado, né? Centro-Oeste, Nordeste e Santa Catarina. Se a gente olhar para o recorte dos estados, os que mais apoiam, os que mais são ligados ao presidente Bolsonaro, a gente está ali, Santa Catarina. Perdão, interromper. Pois é, não. E aí é curioso, porque Santa Catarina já é um estado muito forte. Foi um dos estados que Bolsonaro teve maior proporção de votos na eleição de 2018, principalmente desde o primeiro turno, mas em especial no segundo turno. Se não me engano, junto com o Acre, ali foram os 2 estados que mais Bolsonaro teve vantagem em relação ao seu adversário na época, Fernando Haddad. Mas aí também vale a gente levar um pouco de histórico desses estados, né? Que são, por exemplo, Santa Catarina, estado que tem ali uma colonização bastante antiga e já com as suas tradições religiosas. E vale lembrar, Santa Catarina também tem uma força de igreja católica, muita gente referência na igreja católica saiu de Santa Catarina. Só para citar um exemplo, Dom Paulo Evaristo Arnes era catarinense. Olha que diferença, olha que papo profundo, ótimo, maravilhoso, Yuri, trazendo os recortes perfeitos. Mas tem mais, vou trazer aqui para vocês que a gente preparou então mais uma tela. Os termos mais utilizados nos 2 grupos para os nomes de urna. Na nuvem, gente, de palavras das candidaturas ligadas à segurança pública e militar, a patente mais utilizada é sargento, que tem 282 citações. Coronel é a segunda palavra mais citada, 207 vezes. E delegado vem logo atrás com 182 menções. A gente está vendo aí tudo bem didático. Se a gente olhar a nuvem dos termos referentes, então, à função eclesiástica ou grupo religioso, dá para constatar que pastor foi a alcunha mais utilizada, 467 vezes. Bem à frente do segundo termo mais usado, que foi missionário, citado 89 vezes. E bispo vem atrás com 53 citações. Nesse levantamento, a gente levou em conta também a flexão de gênero e abreviações dos termos citados. Yuri Pita, vamos lá. Então, pastor
467 vezes pastor ou pastora, né? Porque a gente fez essa referência aí da questão de gênero. Que é, enfim, muito atrelado às igrejas neopentecostais, principalmente, Sim. e que é a atividade mais frequente ali, né? A denominação mais utilizada. Acho que isso não nos causa tanta surpresa quanto as outras as expressões, né? A gente vê bem então, missionário em segundo, depois bispo. Exato. Mas a força aí de pastor ser a denominação tão forte. Agora, para voltar na outra tela da segurança, que me chamou a atenção duas coisas que consegue acho que vale voltar na outra tela, é isso? A gente a outra mencionar, nuvem? Ótimo, obrigada. Né? O sargento, o fato de ser ainda não é uma patente de oficiais e com isso com maior número, maior volume e tem tanto no Exército, nas Forças Armadas, quanto na Polícia Militar, e que aí eu chamo a atenção para essa questão do coronel, que é a patente mais alta nas polícias militares. E daí isso também pode ter alguma explicação. A gente tem polícias militares com um volume bastante grande de coronéis e isso às vezes até é um problema em termos de folha de pagamento de nativos depois, etc. E aí a gente vê também essa questão dos delegados surgindo com força, porque aí também vale lembrar, a gente não está falando só de polícia civil, também tem muito delegado de polícia federal indo para as urnas também, e às vezes nem só apoiando o presidente Jair Bolsonaro, até alguns dos seus desafetos, como por exemplo o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, que comprou uma briga ali em questões ambientais, está saindo candidato também, por exemplo. E o quanto essa nuvem vai virar gente de verdade eleita a conferir, né? Mas a citação, sim, ela é uma representação também desse caldo político desse momento, do né? contexto que a gente tem vivido já há alguns anos e que politicamente pega, né? Sem dúvida alguma. De novo, porque tem muito a ver, principalmente na questão da segurança, com a defesa das pautas corporativas, das agendas dessas corporações e, no caso dos religiosos, com algumas pautas de costumes, que foi uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro que não andou tanto quanto os seus apoiadores gostariam no Congresso Nacional. Muito obrigada, Yuri Pita. Prazer, Mona. Obrigado pela recepção aqui. Imagina, o prazer é todo nosso e todo meu, especialmente, em aprender com o Yuri Pita. Obrigada, querido. Obrigado, boa noite.